Depois de uma oração dessa, a responsabilidade aumenta, né? Graça e paz, queridos. Meus amados, antes de ler o texto, que vai servir como base para a palavra dessa manhã, eu queria fazer uma pergunta a você. Digamos que Deus escolhesse você, ou falasse com você, se revelasse a você de alguma forma e dissesse: olha, Marisa, eu estou te chamando para uma obra específica, vou te enviar, vou te comissionar, te separar para você fazer essa obra. E de alguma forma, por algum motivo, por alguma razão, justa ou não, Marisa resistisse, ou ficasse adiando, ou ficasse, de alguma forma, pensando: poxa, por que eu? Por que ele não manda outro e tal? E resistindo à voz do Senhor. E Deus insistindo, e ela, sabe, sem querer muito aceitar. O que vocês acham? Deus iria continuar insistindo com Marisa? Ou ele iria deixar ela de lado e iria chamar outro que estivesse mais disposto, que tivesse o coração mais aberto? O que vocês acham, gente? Quem acha que Deus iria insistir com uma pessoa que estava resistindo a um chamado específico para uma obra específica dele? Levante a mão, que eu quero ver. Deus iria insistir com essa pessoa? Poucas pessoas acham que Deus iria insistir. Você acha que Deus iria escolher uma outra pessoa e chamar uma outra pessoa? Levante a mão, que eu quero ver. Uma boa parte, a maior parte acha que ele iria chamar outra pessoa, mas a maioria ficou em cima do muro. Não sabe, né? Não quis se comprometer. Amados, nós somos o povo da Bíblia, né? E tudo que a gente fala, ou tu crê, o que é doutrina, o que a gente estabelece como uma verdade para a gente, tem que ter base na palavra de Deus, não no que a gente acha, ou o que a gente pensa, ou não. Isso tudo passa de especulação. A palavra de Deus, ela tem a resposta para tudo aquilo que a gente tem dúvida. Inclusive essa. Então, queridos, eu creio que, e eu sou uma pessoa assim, amados, que eu já passei por muitas experiências na minha vida, em meio pentecostal, no meio tradicional, enfim, eu tenho mais de 40 anos de caminhada dentro da igreja. Eu creio em revelação, eu creio que Deus se manifesta, eu creio que Deus fala, eu creio que Deus faz milagres, eu creio que Deus cura, eu creio, mas minha fé, ela não se baseia nessas coisas. A minha fé se baseia, queridos, na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Só. Nisso eu creio em sinais, maravilhas, dons, manifestações do Espírito, creio. Mas mais do que isso, eu creio na palavra de Deus, porque existem muitos espíritos enganadores por aí. Agora, eu gostaria de, antes de ler o texto, citar alguns exemplos aqui para tirar essa nossa dúvida que eu lancei no início. Por exemplo, vamos nos lembrar de Moisés. Moisés, ele tem 80 anos quando Deus o chama para uma obra específica, uma obra difícil. E Deus se revela a ele através daquela sarça e fala com ele de forma audível, sem deixar dúvidas do que Deus quer dele. E quando Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu tenho uma obra para você fazer, vai ser difícil, vai ser dura, mas eu escolhi você para fazer. Moisés aceitou de pronto, querido? Sim ou não? Sim ou não? Não. Moisés, ele foi chamado por Deus, e aí quando a gente vai ler em Êxodo 3:11, ele responde: quem sou eu
para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel. Quem sou eu? Aí Deus diz para Moisés: eu serei contigo. Eu serei contigo. Você não vai só. Amados, vocês pensam que isso convenceu Moisés? Essa promessa de Deus, essa garantia da presença de Deus. Vocês acham que isso convenceu Moisés? Não, não convenceu. Moisés, ainda no versículo 10, ele tenta convencer Deus a mandar outro no seu lugar. Ele diz: Senhor, eu nunca fui eloquente, eu não sei falar em público, eu sou gago, eu sou uma pessoa tímida. Quando eu chego assim no meio de um público grande, eu começo a tremer. Eu vou chegar lá de frente a Faraó, o homem mais poderoso da terra, eu não vou conseguir nem abrir a boca. Eu vou começar logo a ter um troço. Manda outro, Senhor. E Deus, com a maior paciência, diz: Moisés, quem foi que fez a boca? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez aquele que vê? Quem fez o cego? Quem? Agora vai e serei com a tua boca e te ensinarei o que deve falar. Você vai apenas como um instrumento, como um veículo, né? Você vai para que eu possa usar a sua boca. Mas não se preocupa, quem vai botar a palavra na sua boca sou eu. E dizer o que é que você deve transmitir. Então não diga: é quem sou eu, é porque eu... Não fique com essas coisas. Deixa, eu estou dizendo que eu vou com você. E aí, amados, sabe qual foi a resposta de Moisés? Tá bom, Senhor. Se tu está dizendo que vai comigo, se é assim, se tu está dizendo que vai falar através da minha boca, então eu vou. Foi isso que Moisés falou? Não, irmãos. Moisés ainda diz: Senhor, envia quem hás de enviar, menos a mim. Manda qualquer um, menos eu. E aí no versículo 14 diz que a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Quando ele falou assim. Amados, isso aconteceu com Jeremias. Deus, ele se revela a Jeremias, ele comissiona Jeremias, ele unge Jeremias profeta, e aí ele chega um dia para Jeremias e diz: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes de sua mãe lhe conhecer, eu já te conhecia. E antes que saísse da madre, te consagrei. Ou seja, eu te consagrei, tu ainda era um feto, tu ainda estava dentro do ventre de tua mãe, e eu já tinha te consagrado e te constituído profeta às nações. E como foi que Jeremias reagiu a isso, queridos? Depois de uma revelação dessa, irmãos, como foi que Jeremias reagiu? Ô, glória! Foi? Não. Não foi. O argumento de Jeremias foi muito parecido com o argumento de Moisés. Ele diz, amados, assim: então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar. Mesma coisa que Moisés disse, porque eu não passo de uma criança. Eu não passo de uma criança, eu sou um ingênuo, eu não sei falar as coisas, eu não tenho conhecimento. O Senhor diz para Jeremias: Jeremias, não diga isso. Não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás.
Então não venha com essa desculpa esfarrapada, eu sou uma criança, eu não sei, eu não tenho conhecimento, olha, eu não tenho experiência. Não venha com essa desculpa esfarrapada. Eu poderia falar de muitos outros, mas eu vou me ater aqui para não demorar muito, de Gideão. O Senhor olhou para Gideão e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força, coitado de Gideão. Ai, Gideão, amados, eu imagino que ele deve ter olhado para ele assim, aí disse: só pode estar de brincadeira. Que força? Que força? Qual é a força que tu estás vendo em mim? Qual a força, Senhor, que eu tenho? Com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. De que força o Senhor está falando? Ninguém dá nada por mim. Minha família é a mais humilde da menor das tribos de Israel, e eu sou o mais humilde, da mais humilde família, da mais humilde tribo da casa de Israel, ou seja, eu sou o menor do menor do menor. Qual foi a resposta de Deus? Já que eu sou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amados, vocês percebem aqui um padrão? Todos eles olharam para si, olharam para as suas deficiências, olharam para as suas limitações, e todos eles olharam para o tamanho da sua missão, olharam para o tamanho do desafio que Deus estava colocando diante deles, e disseram: Senhor, é muito para mim. E em todos os casos o Senhor disse: eu irei contigo. Você não vai só. Eu colocarei as palavras na tua boca. Todos, em nenhum caso o Senhor disse: não, você vai, mas vai sozinho, tu te vira. Eu vou te dar as instruções, tu vai lá, resolve, e depois me vem e presta um relatório, uma estatística. Não. Amados, eu queria dizer de Elias. Elias, grande profeta do Senhor, e quando ele estava fugindo de Batseba, ele chega, amados, em um determinado ponto que ele disse: Senhor, chega, basta, eu já dei minha parcela de contribuição. Senhor, olha, tem muita gente boa por aí, muito mais capacitada do que eu. Tu mesmo disseste que sobraram 7.000 dos que não dobraram o joelho a Baal. Eu já fiz demais, estou cansado, para mim chega. E ele pede para si a morte. Mas Deus ainda tinha uma obra para fazer na vida de Elias. Ele manda Elias passar umas férias de 1 ano numa caverna, descansando, e depois ele o traz de volta, ainda para realizar uma última obra antes de passar o bastão para Eliseu. A gente poderia, amados, dizer como Elias, ou justificar como Elias. A gente poderia, amados, chegar num ponto em que a gente dissesse: Senhor, olha, eu já dei o que eu tinha que dar, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Senhor, tem muito jovem por aí, tem muita gente aí que tem mais tempo do que eu, tem muita gente por aí que ainda não contribuiu com a tua obra. Deus, me deixa aqui e eu começo agora a usar outros, levantar outros, né? Mas me deixa agora descansar, curtir um pouco a vida, minha família. Queridos, esses argumentos, eles podem até funcionar para você, para o seu pastor, para a mulher do pastor, para a sua família, pode funcionar para a sua mãe, para a sua sogra, só não funcionam para Deus.
Para Deus não funciona. Quando ele aponta o dedo para uma pessoa, a melhor coisa que a gente faz é aceitar logo e não tentar argumentar com Deus. É perdido tentar argumentar com Deus. É perdido tentar convencer Deus de que você está certo e ele está errado. É perdido você tentar convencer Deus de que a escolha de Deus está mais equivocada do que a sua. É muito melhor a gente aceitar logo aquilo que está destinado a nós. E não importa, amado, se você é gago, se você é fanho, se você é tímido, se você é afobado, despreparado, se você é desprezado, se você não tem instrução, se ninguém nota você, se você está numa cadeira de roda, se você está em cima de uma cama, não importa. Não importa. Hoje eu quero falar sobre a vida de um profeta que pensou que podia escapar de Deus. Ele não só pensou, mas ele tentou. E ele quase conseguiu. Você sabe de quem que eu estou falando? O pastor Júlio César falou sobre ele aqui domingo passado. Sabe quem é? Profeta Fujão. Jonas. Profeta Fujão. Abram aí a Bíblia em Jonas. Amados, eu vou falar um negócio aqui com vocês. Quando eu mando vocês abrirem a Bíblia em Jonas, eu sou meio antiquado, eu prefiro a velha Bíblia de papel. Nada contra a Bíblia online. Mas eu me preocupo, porque essa geração de adolescentes, daqui a pouco, quando a gente disser, abra a Bíblia em Salmo, ele não vai saber onde é. Porque com a Bíblia online no celular, você dá 2 toques, você já... Mas quando eu digo, abra a Bíblia em Jonas, você vai entender onde é. Será que é aqui no começo? Será que é aqui e tal? Não. Para facilitar a vida de vocês, é antes de Miqueias e depois de Obadias. Acharam? Jonas, queridos, aí eu vou ler apenas 2 versículos, os 2 primeiros. Jonas 1, Maurício, versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te. Grifa essa palavra aí na sua Bíblia. Dispõe-te. No celular você não vai poder grifar, né? Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mesma coisa que aconteceu em Sodoma. Jonas se dispôs, novamente o verbo, grife de novo. Mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e indo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, para longe da presença do Senhor. Como se o Senhor não tivesse em Tarsis. Amado, nós estamos falando aqui de um profeta. Um profeta que se nega a profetizar. É a mesma coisa de um médico que se nega a curar. É a mesma coisa de um professor que se nega a ensinar. É a mesma coisa de um irmão que tem um dom de cantar, mas ele prefere ficar sentado. Aliás, vai ter uma audição aí, né, para quem canta no banheiro.
É a mesma coisa, queridos, de alguém que tem o dom, que recebeu um dom de Deus para pregar, para evangelizar, e não faz. É a mesma coisa de alguém que recebeu o dom, ou recebeu condições, é um privilegiado, tem condições de contribuir para a obra, mas prefere tesourar para si. É a mesma coisa, amados, de alguém que tem um potencial enorme, mas guarda esse potencial para si. Jonas é um profeta, que foi ungido profeta, que foi chamado para profeta, que foi separado para ser profeta, mas ele se nega a profetizar. É como uma mãe que se nega a amamentar o seu filho. A história de Jonas mostra que não adianta você ter uma teologia perfeita, não adianta você ter uma doutrina perfeita, não adianta você, amados, ter um conhecimento da palavra de Deus bom, se a prática desse conhecimento, dessa teologia, dessa doutrina está totalmente equivocada. Não adianta. Você tem um conhecimento, você sabe das coisas, mas na hora da prática está tudo errado. E quando os marinheiros perguntam a Jonas, Jonas, aqui um mar está revolto, está uma coisa esquisita, de repente uma tempestade enorme, a gente está prestes a naufragar, está cada um aí rezando para o seu Deus, e você aí caladão, não ora, não pede ao seu Deus. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Aí a resposta de Jonas é uma resposta perfeita, queridos. Versículo 9. Ele respondeu: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Vê que resposta tremenda. Vê que é de arrepiar. É daquelas declarações que muitas vezes se faz no púlpito e as pessoas pulam e dão glória. Eu sou do povo de Deus, da família de Deus, e eu temo ao Senhor, o Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ou seja, a resposta de Jonas é perfeita, a teologia de Jonas é perfeita, a doutrina de Jonas é perfeita, é perfeito. Agora, queridos, ele era consciente de quem era, a quem servia e quem era o Senhor. Mas esse temor que ele diz que tem ao Senhor não é suficiente para fazê-lo obedecer ao Senhor. Eu temo o Senhor, que fez o céu e a terra, mas esse temor não é suficiente para fazer de Jonas um instrumento de bênção. Não é suficiente para fazer com que Jonas saia do seu comodismo e obedeça aquilo que Deus colocou na sua mão, a responsabilidade, o privilégio de ir até uma nação, pregar para uma nação, levar uma nação a se dobrar, a se quebrantar, a encontrar a salvação no Senhor Jesus. Ele afirma que Deus é o Criador do céu e da terra, mas ele tenta fugir da presença de Deus. E como é que se foge do Criador do céu e da terra e do mar? Como se foge? Para onde fugir? Isso é uma incoerência. Isso é uma incoerência. Então os marinheiros perguntam: e o que é que a gente faz contigo? Ele diz: me joga no mar. Me joga no mar. Já que não dá para fugir de Deus,
Então, me joga no mar, eu vou morrer, e ele vai ser obrigado a levantar outro para fazer isso que ele me mandou fazer. Porque eu prefiro morrer do que fazer. Me joga no mar. A lógica dele era essa. A lógica dele era essa. Eu morrendo, ele vai ser obrigado a levantar o outro. Sabe, queridos, só que Jonas, quando ele faz a declaração dele, eu acho que ele mesmo, não sei se ele acreditava nisso ou se ele esqueceu, porque ele diz que o Senhor é o Senhor do céu, da terra e do mar. Então não dá para se esconder do Senhor no mar. Não dá para se esconder de Deus em canto nenhum. Porque ele está em todo lugar. Às vezes eu acho que Deus, ele age com uma certa ironia conosco, sabe, queridos? É como se ele estivesse dizendo ao profeta: Jonas, você quer mesmo se esconder? Olha, eu tenho um lugarzinho melhor para você se esconder. Eu tenho um lugar bem escondidinho para você se esconder. Amados, nada como uma temporada nas entranhas de um animal marinho, que não era uma baleia. Esqueça essa história de baleia, não tem esse nome baleia na Bíblia. Nada como uma temporada nas entranhas, no ventre, no estômago de um animal marinho, lá no fundo, nas profundezas do oceano, para quebrantar o coração mais duro e mais rebelde e mais teimoso que existe. E sabe o que é que mais me entristece? É que a igreja está cheia de Jonas. Me entristece isso. Eu vejo muita gente na igreja tentando se esconder de Deus. E tentam se esconder de Deus, sabe aonde? Na igreja. Às vezes, aqui nem tanto, eu não vejo muito isso aqui, mas eu já passei por algumas igrejas que as pessoas, elas têm lugar marcado. E a gente chega na igreja para pregar, ou para dirigir o culto e tal, e as pessoas estão lá no fundo. E as bancadas, as cadeiras do meio para cá, tudo vazia. É como se as pessoas dissessem: não, vou ficar aqui no meu cantinho, lá no fundo, que é para ninguém me notar. Misericórdia, irmão. Vou ficar lá no fundinho lá. É para o pastor não mandar eu orar, para o pastor não mandar eu levantar a mão, é para o pastor não ver se eu estou cantando ou não. Vou ficar aqui no meu cantinho, na minha, para ninguém me notar. Quando terminar o culto, quando ele for dar a bênção, eu já vou embora. Entra, ninguém vê, sai e ninguém vê. Queridos, pessoas muitas vezes capacitadas, chamadas, pessoas que muitas vezes já ouviram a voz de Deus milhões de vezes. Pessoas que conhecem a Bíblia como Jonas conhecia. E Jonas conhecia porque na sua oração, no capítulo 2, lá no ventre do peixe, lá no fundo do mar, está cheia de citações dos Salmos. Por exemplo, no versículo 2, capítulo 2, versículo 2, ele diz uma coisa, o capítulo 2 todo é a oração que ele faz dentro do peixe. E ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. E lá no versículo 9, amados, ele diz: mas com a voz de agradecimento. Já mudou o discurso, foi?
com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. E aí ele faz uma afirmação, que é a afirmação mais tremenda de todo o livro de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Por que eu digo que é mais tremenda? Porque tem pessoas que pensam que a salvação pertence à igreja, à denominação, a fulano, a cicrano. E Jonas está afirmando aqui que a salvação pertence ao Senhor. Se pertence ao Senhor, Ele dá a quem Ele quer. No entanto, Jonas não aceita que Ele dê essa salvação aos ninivitas. Mesmo ele dizendo, a salvação pertence ao Senhor, mas ele queria mais que os ninivitas fossem para os quintos dos infernos. Passasse a eternidade queimando no fogo do inferno. Porque os ninivitas eram maus, torturadores, era gente ruim, violenta, estupradores, não prestavam, pagãos. E Jonas nutria um ódio daquele povo. O coração de Jonas, queridos, estava cheio de ódio, de mágoa daquele povo. E não suportava os ninivitas. A história de Jonas nos mostra que quando Deus quer, nem adianta pelejar. Na época de Jonas haviam outros dois profetas que eram conterrâneos dele, Oséias e Amós. Se eu estivesse no lugar de Deus, queridos, eu deixava Jonas se afogar. Ou então eu deixava o peixe engoli-lo e mastigá-lo. Mas eu não sou Deus, ainda bem. Mas por que Deus, queridos, não chamou Oséias, Amós ou outro profeta, e ele insistiu com esse profeta tão rebelde, tão teimoso, tão cabeça dura, tão desobediente? Porque será? Isso vai responder aquela nossa pergunta do início. Às vezes me ocorre que tem certas coisas na Bíblia que a gente lê e a gente entende de uma forma, mas Deus quer nos mostrar uma outra coisa. Eu digo isso porque eu já preguei várias vezes sobre a história de Jonas. É uma das primeiras histórias que a gente aprende quando a gente é pequenininho. A gente vê aqueles livrinhos, né? Vê Jonas, aí vê o desenho da baleia, ou então Noé e vê a arca, os animais entrando, né? A girafa com a cabeça do lado de fora da janela, porque não cabe, né? Ou então Davi e o gigante Golias, lá. São aqueles desenhos que a gente, primeiro, as histórias que a gente aprende quando a gente é criança. E, queridos, Jonas, ele, na época dele, tinha outros profetas, entre esses dois que eu citei aqui, Oséias e Amós, certamente havia outros. E por que Deus não escolheu um outro? Diz, Jonas, você não quer? Tá bom. Morra afogado, seja devorado aí pelos peixes, e vou levantar outro, que queira ir, que seja mais obediente que você. Mas às vezes me ocorre que Deus, Ele, quando Ele cisma com alguém, Ele insiste com aquele alguém, porque Ele tem um motivo muito sério para insistir com aquela pessoa. Um motivo que talvez eu desconheça. Talvez, queridos, o que Deus queria fazer aqui, além de salvar os ninivitas, era trabalhar no coração do profeta.
Talvez o profeta estivesse precisando mais de salvação do que os ninivitas. Talvez o que Deus queria fazer, na realidade, era tratar daquele homem. Um profeta com o coração cheio de ódio. Um profeta que não perdoa. Um profeta que quer que uma nação toda seja consumida pelo fogo. Esse tipo de profeta, ele não serve aos propósitos de Deus. Esse tipo de profeta, ele não pode ser usado por Deus. Esse tipo de profeta, queridos, em vez de ser bênção, ele vai ser maldição. Esse tipo de profeta, ao invés de ser usado por Deus, ele vai ser usado pelo diabo. Deus chamou, Deus ungiu, Deus separou, Deus deu dons. Mas ele pega tudo isso, todo esse pacote, e ele transforma isso em algo ruim, em algo negativo, em algo contra ele próprio. Ele está com o coração amargurado, cheio de ódio, cheio de mágoa. Seu desejo era que Deus mandasse fogo do céu, que queimasse todo mundo. Ele era um pregador que, quando ele subia no púlpito, queridos, ele só falava em maldição, ele só falava em fogo eterno, ele só falava em diabo, só falava em Satanás, só falava no dia do juízo, vocês vão tudo para o inferno, se você não se... Ele é tipo de pecador que, em vez de falar sobre a salvação, sobre o sacrifício de Jesus, sobre o que Jesus fez pelos pecadores, ele prefere falar por aquilo que Satanás está fazendo, ou que vai fazer. Ou seja, é um pregador que ele não prega a obra salvadora de Jesus, ele prega a obra condenatória de Satanás. Jonas era assim. Uma pessoa com coração assim, amados, ela nunca vai poder ser usada por Deus. Não com o coração desse jeito. Não enquanto estiver com o coração entupido dessas negatividades. Tem muita gente, muito crente, que precisa aprender que para tentar fugir daquilo que Deus já decidiu desde a eternidade, é burrice, é perca de tempo. Crente de coração duro termina se tornando um provocador de tempestade. Amado, crente rebelde termina se tornando um provocador de tempestade. Jonas é um profeta. Ele não é um crente comum, ele não é um simples membro de igreja, ele é um profeta. Ele é aquele que transmite a mensagem de Deus ao homem. Ele é o porta-voz de Deus. Mas o seu ódio estava transformando a mensagem de Deus, o dom de Deus, numa maldição. Entenda isso. Por favor, entenda isso. Quando aquilo que Deus coloca em nosso coração, ou que a Bíblia diz que nós devemos ter no nosso coração, porque nem tudo que a Bíblia diz que nós devemos ter no nosso coração, a gente tem. Mas quando a Bíblia fala dos frutos do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio,
Quando a Bíblia diz tudo isso, queridos, e a Bíblia diz que nós devemos, o próprio Jesus diz isso no Sermão do Monte, que nós devemos orar pelos nossos inimigos, e não só orar, mas amar, e não só amar, mas abençoar. Poucos de nós conseguem. Sejamos sinceros. Jonas não conseguiu. Jonas não conseguiu. Em momento nenhum ele conseguiu. E aí, quando isso acontece, e quando a gente não deixa que o Espírito Santo de Deus faça essa lavagem, tire esses entulhos, faça essa varredura no nosso coração, a gente termina se tornando maldição. E o pior, a gente atrai maldição não é só para a gente. A gente atrai maldição para a nossa família, para quem está perto da gente, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges. Porque ao invés de ser bênção, você é uma anti-bênção. Agora, depois da tentativa de fuga, da tempestade do peixe, ele finalmente chega até Nínive. Não da forma como ele planejou, de navio, ele chega de submarino. O primeiro submarino que a gente tem notícia na história. E ele chega lá na praia de Nínive. E quando o peixe vomita ele, eu imagino que ele viu uma placa assim, bem-vindo a Nínive. Aí Deus aparece de novo a Jonas. Deus estava esperando ele lá na praia. Capítulo 3, versículo 2. Aí vem aquela palavrinha de novo. Deus fala a mesma coisa que falou lá no início. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. A mesma coisa que ele falou lá no início. E o versículo 3 diz: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Agora ele foi. Mas sabe por que ele foi? Com medo de ir de novo para o vento da baleia. Ele não foi de boa vontade. Ele não foi cheio de amor e de desejo, não. Ele pregou uma mensagem, querido, mas ele pregou uma mensagem com raiva. Ele pregou uma mensagem com uma má vontade terrível. Emburrado. É como algumas pessoas que só são crentes porque não querem ir para o inferno. Jonas não gostou da experiência de passar 3 dias no fundo do mar. Sua mensagem se resumia à seguinte sentença. Veja como era pequeno o sermão de Jonas. Antes, ainda 40 dias, e vocês vão tudo para o inferno. Em outras palavras. Na realidade, o que ele prega, amados, é ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Ou seja, destruída. Porque Jonas estava pregando isso, ainda 40 dias vocês vão tudo para o inferno. Vocês vão ver a ira de Deus sobre vocês. Vocês vão ver o que é destruição. Vocês ainda não viram nada. Ele dizia que temia a Deus, mas ele não temia a ira de Deus. Ele temia a misericórdia de Deus. Não era da ira de Deus que Jonas tinha medo. Ele tinha medo era da misericórdia de Deus.
Olha o que ele diz, queridos, no capítulo 4, versículo 2. Ah, Senhor! Isso depois que os ninivitas se converteram, fizeram jejum e até os cachorros jejuaram. Eu não sei se você já fez jejum na sua casa, que o seu cachorro já jejuou. Mas Deus tu escolhesse a pessoa errada. Pedro, tu escolhesse Pedro para ser teu apóstolo. Tu escolhesse, Senhor, Judas. Senhor, tu escolhesse 12 homens, não tem um que preste. Nenhum é crente. O melhorzinho que tem é João. É perdido você tentar. Mas até os cachorros jejuaram, os gatos jejuaram, os papagaios jejuaram. O rei proclamou um jejum. Foi um decreto, um jejum por decreto. E aí, queridos, depois disso, Jonas diz: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Foi por isso que eu quis fugir, porque eu sei que tu és misericordioso, porque eu sei que tu és benigno, porque eu sei que tu és amoroso, porque eu sei que tu tens um coração mole, porque eu sei que tu te arrependes do mal. Aí no versículo 3 ele diz: peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Prefiro morrer. Tira minha vida. Me leva. Porque Jonas preferia morrer do que ver os ninivitas salvos. Jonas era o tipo de crente que não queria dividir o céu com pessoas que ele não gostava. Cuidado. Cuidado. Pode ser que quando chegar lá no céu você vai encontrar aquela pessoa que você vai dizer: misericórdia, fulano está aqui. A obediência de Jonas, amados, ela não é uma obediência voluntária. Ele é do tipo que prega sem amor, sem fervor. Ele é do tipo que serve, queridos, por obrigação. Ele é do tipo que faz as coisas obrigado. Ele chora de tristeza porque os ninivitas recebem misericórdia ao invés de receberem o juízo de Deus. Deus, porém, mostra a Jonas que quem manda é ele. E que a salvação de fato pertence a ele. Ele tem o direito de usar a sua misericórdia com quem ele quiser, como diz Paulo, lá em Romanos 9. Ele tem o direito, queridos, de exercer o seu juízo com quem ele quiser. Mas ele também tem o direito de exercer o seu perdão com quem ele quiser. Deus mostra a Jonas que quem manda é ele. E ele tem o direito de usar sua misericórdia sem ter que dar satisfação a ninguém, porque ele é soberano. Não tem ninguém acima dele, a quem ele presta contas. E veja como é que termina o livro, no capítulo 4, versículo de 9 a 11, diz assim: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa de uma planta? Os irmãos conhecem a história, né? Ele prega, depois ele vai lá no canto, o sol bate na sua cabeça, ele começa a praguejar, aí Deus faz nascer uma plantinha, dá uma sombrinha gostosa, e ele aí se alegra, ele louva a Deus. Aí Deus vai e faz com que um bicho coma aquela planta e a planta seca. E ele começa a praguejar. Aí Deus diz: é razoável essa tua ira por causa de uma planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou nada, nenhum trabalho.
a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. A misericórdia de Deus incluiu até os animais. O grande ensinamento do livro de Jonas é que Deus aceita quem nós rejeitamos, queridos. Deus ama a quem nós odiamos. Deus salva a quem nós condenamos. É Deus que toma a iniciativa de reconciliar consigo o mundo. Nós cantamos um hino aqui agora, há pouco. A letra do hino dizia assim: quando eu te vi, diz o resto, quando eu coloquei meus olhos em ti, nada mais me faltará. Amém. Só que se eu fosse o autor desse hino, eu mudaria. Eu colocaria: quando tu colocaste os olhos em mim, nada mais me faltará. A verdade central do livro de Jonas é a oração que ele fez no ventre do peixe, amados. Ao Senhor pertence a salvação. A história de Jonas nos mostra que Deus, ele é inescapável. Não tem como escapar dele. Que ninguém pode frustrar os seus desígnios. Aquilo que já determinou desde a eternidade. E Deus, às vezes, amado, ele fica só nos observando. Ele fica, às vezes, observando até onde a gente vai sem ele. Deus, às vezes, amados, é como aquele pai que abre a porta da sua casa para que o filho pródigo saia, para ver até onde ele vai e quanto tempo ele vai. Eu fico imaginando Deus olhando Jonas, tirando passagem para Tarsis. E Deus observando e dizendo: vai perder seu dinheirinho. E Deus deixa ele tirar a passagem. Deus deixa ele embarcar. E quando chega no meio do oceano, queridos, aí Deus diz: agora é hora de agir. Agora é hora da tempestade. Agora é hora do peixe. Agora é hora da lição. Agora é hora de pegar esse sujeito. A história de Jonas nos mostra que homens, peixes, vermes, animais, plantas, estão tudo a serviço de Deus. O mesmo Deus que provoca a grande tempestade é o mesmo Deus que faz com que aquela plantinha cresça. E o mesmo Deus que faz com que aquela plantinha murche. A missão de Jonas jamais teria sucesso, amado, se dependesse dele. Não. Nenhum de nós, jamais conseguiria nada se dependêssemos de nossa força. Quando Deus diz a Gideão: vai nessa tua força, na realidade, Deus estava servindo a força do Espírito. Porque se não é essa força do Espírito, queridos, nós não temos condições de pregar, de dar testemunho, de louvar, de se quebrantar, muito menos de levar alguém a Cristo, porque o nosso coração é mau. Porque nós somos rebeldes por natureza. Porque muitas vezes, queridos, o nosso coração está cheio de sentimentos
ruins, prejudiciais, não só a outro, mas prejudiciais a nós mesmos, a nossa saúde emocional, espiritual, física, mental. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos cheios de lembranças que insistem em nos perseguir como se fosse um fantasma, de coisas negativas que já ficaram para trás, que estão no passado, que deveriam permanecer lá. E nós deveríamos tomar a mesma atitude de Paulo quando ele diz: eu olho para o alvo, eu olho para frente. O passado eu deixo para trás. Mas eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Porque Deus é soberano. A missão de Jonas, a mensagem pregada, com tanta raiva, com tanta má vontade, foi um sucesso. Um grande avivamento. 120 mil pessoas se converteram naquele dia. Apesar de Jonas. Apesar de Jonas. 120 mil pessoas. Porque Deus, queridos, Ele é soberano. Sua justiça é totalmente imparcial. Sua misericórdia pode alcançar qualquer pessoa, até mesmo aquela pessoa que você não quer que ela alcance. Mas é triste como o livro termina. Os ninivitas, ateus, cruéis, violentos, beberrões, prostitutos, maus, promíscuos, se convertem todos. Se vocês forem olhar também os marinheiros lá, depois que eles jogam Jonas, que as águas, eles estavam cada um orando ao seu Deus, quando eles jogam Jonas, que as águas se acalmam. O texto diz que eles temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. É triste, queridos, quando a gente percebe que muitas vezes os ímpios, os ateus, gente promíscua, gente lá de fora, gente que não demonstra temor nenhum a Deus, tem um coração mais aberto, mais quebrantado, mais acessível do que muitos crentes. Depois de tudo isso, Jonas continuava rebelde. Ele não se quebrantou, irmãos. Pasmem, ele não se quebrantou. Continuava cheio de mágoas. Ele olha e diz: está vendo aí, Deus, por que eu não queria vir? Está vendo aí? Eu sei que tu é Deus misericordioso, benigno. A gente não vê quebrantamento, a gente não vê arrependimento, a gente não vê temor. Pelo contrário, as últimas palavras de Jonas, amados, registradas nesse livro, é quando Deus pergunta a ele: é razoável a tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. E essas foram as últimas palavras de Jonas registradas nesse livro. É razoável a minha ira até a morte.
Jonas é o tipo de crente que não se enverga, que não se dobra, que não cede. Ele pode ouvir o sermão que ouvir. Pode descer um anjo do céu e falar com ele. Ele pode ver os milagres que ele vê. Não adianta. Não adianta. Eu não perdoo. Eu não perdoo. Eu vou levar isso comigo para o túmulo. Cuidado para não levar para o inferno. Jonas, que diz temer ao Senhor, em nenhum momento ele se rende, porque a sua fé não passava de uma confissão positiva. É triste quando a espiritualidade dos pagãos é maior do que a do povo de Deus. Não se iluda, irmãos. Não se iluda. A igreja, ela está vendo, presenciando coisas acontecendo no mundo que nós nunca vimos. Nunca vimos. E cada dia mais a gente tem que estar preparado. E eu vou terminar com aquele conselho de Tiago. Seja, pois, praticante da palavra e não apenas ouvinte. Se você não pode, não se sente em condições, confessa a Deus. Diz: Deus, olha, tu estás vendo meu coração como está? Senhor, tu estás vendo, Pai amado, as mágoas, o ódio, o desejo de vingança, o desejo que fulano seja atropelado por um caminhão. Tu estás vendo, Senhor? É o que eu sinto. Não adianta fingir para Deus. Não há como se esconder da sua face. Como diz o salmista: para onde me esconderei da tua face? Então, querido, se abra com Deus. Ele não vai te julgar, não. Ele não vai chegar para você dizendo: mas você, e logo você. Não, ele não vai fazer isso. Peça ajuda a ele. Diga a ele: Senhor, olha, se tu não agir, se teu espírito não agir, se tu, Senhor Deus, não fizer uma revolução aqui dentro, um reboliço, sozinho eu não consigo. Se tu não renovares a minha mente, me dê uma mente nova, coração novo, emoções novas, sentimentos novos. Deus, eu estou perdendo meu tempo indo para a igreja. Eu estou me iludindo. Eu estou me iludindo. Porque ao Senhor pertence a salvação. Amém, queridos? E não só a salvação. Ao Senhor pertence o Espírito. E esse Espírito, Ele quer, queridos, não ocupar apenas um pequeno espaço, um quarto
a dispensa dentro do seu coração. Ele quer ocupar a totalidade dele. Uma vez eu falei numa das minhas reflexões que perdoar não é uma questão de querer. Eu quero perdoar fulano, eu sinto desejo de perdoar. Eu estou com um desejo imenso de perdoar. Não é. Perdoar é uma questão de obediência. Primeiro, você toma a iniciativa de perdoar. Se humilha, vai lá, eu te perdoo. Mas não joga na cara dele o que ele fez, não. Apenas diz, eu te perdoo. Deixa o resto com o Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé.